Olá, seja bem-vindo. Bem-vinda ao canal Você Big Market, on políticas e notícias. Se você se interessa por assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Uma ação da Polícia Federal prende envolvidos em tentativa de assassinato do presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe na reportagem. Porque houve prisões no Rio de Janeiro, buscas e apreensões no Amazonas e também em Goiás. Nessa operação que foi batizada pela Polícia Federal de Operação Contra Golpe. Por que disso? Contra esse grupo, principalmente formado por militares do Exército Ativo e da Reserva, que tinham esse plano de golpe de Estado, mas também, além disso, de forma mais grave, um planejamento para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito e diplomado Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Esse plano de morte e assassinato contra essas autoridades tinha até um nome também, de acordo com a investigação da Polícia Federal, que era chamado de Punhal Verde e Amarelo, e aconteceria no dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias após a diplomação da chapa Lula e Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral e também 3 dias depois dos ataques aqui na sede da Polícia Federal, que a gente lembra aquela noite com muitos carros sendo queimados, tudo isso naquela semana. A APF até aponta também nessa operação que cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e algumas medidas cautelares também, que o ministro Moraes era monitorado, passo a passo dele, era monitorado até que essa organização conseguisse, de fato, colocar em prática esse plano golpista e um plano de assassinato contra ele e contra a chapa que foi eleita para a presidência, Lula e Alckmin. Envolvidos pertenciam à alta cúpula do governo de Jair Bolsonaro. 4 no Rio de Janeiro, do Exército, e também um policial federal aqui em Brasília, que ele está nesse momento, inclusive, na sede da Polícia Federal, na Asa Norte de Brasília, onde a gente faz essa entrada ao vivo para o live. Um dos presos hoje é o Mário Fernandes, militar, ex-assessor de Jair Bolsonaro enquanto estava na presidência. E o Theo Cury trouxe para a gente também que ele chegou a ser ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência. Então, 4 militares presos, um policial federal preso também nessa trama golpista apontada pela Polícia Federal. Essa operação foi embasada, inclusive, nos arquivos que foram deletados do computador dele e também no computador de Mário Fernandes, que a Polícia Federal conseguiu recuperar mensagens com teor golpista, um plano de assassinato. Todo esse plano, esse planejamento de punhal verde e amarelo estavam nesses arquivos encontrados com Mauro Cid e também com Mário Fernandes, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele que presta depoimento hoje na Polícia Federal para esclarecer tudo isso. Então, operação em andamento, 5 mandados de prisão preventiva cumpridos contra militares do Exército, 3 deles conhecidos como Kids Pretos, que são um grupo de elite, forças especiais do Exército, e um policial federal. E entre esses nomes aí que se destacam, Mário Fernandes, o general do Exército e ex-assessor e ex-ministro do governo Bolsonaro. A operação está em andamento, agora com tudo que foi apreendido, teve muita documentação, pendrive, celular também. A investigação deve avançar ainda mais para finalizar esse inquérito, já que a investigação da PF, a expectativa é que seja finalizada ainda esse mês, em 10 dias. Então, uma nova fase dessa investigação, desse inquérito que vem desde o ano passado, com o depoimento de Mauro Cid hoje à tarde. Tudo isso nessa trama golpista desvendada, apontada pela Polícia Federal. E a gente alguns elementos antigos que já vêm desde outras fases dessa operação contra essa trama golpista, e também alguns elementos novos nesse plano aí com esses militares e também o ex-ministro de Jair Bolsonaro para matar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso.
Temos a decisão que foi conseguida pela analista Luísa Martins, o Theo Cury, também toda a equipe está se debruçando para pegar alguns pontos importantes desse caso. E um dos que mais chama a atenção nesse momento é como que seria de fato esse assassinato contra Lula. Por exemplo, na página 48, a gente tem o seguinte, isso o ministro Moraes falando da investigação da Polícia Federal, que para a execução do presidente Lula, vou abrir aspas, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequentes a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Então, a PF detalhando nessa decisão que foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal de como que seria esse atentado, esse ataque e morte contra o presidente eleito, diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, 3 dias depois da sua diplomação, porque a investigação da PF aponta que esse caso seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias depois da diplomação do presidente no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Outro ponto também que é destacado é que o planejamento foi impresso no Palácio do Planalto, isso a PF apontando, e levado até o Alvorada, Palácio do Alvorada, que é a residência oficial da presidência, na época que era ocupado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Muitos detalhes dessa investigação que estão a partir de agora sendo esclarecidos também com a quebra desse sigilo, com a retirada desse sigilo, melhor dizendo, da decisão do Supremo Tribunal Federal. A PF, que já vem investigando esse caso desde o ano passado, uma nova fase desse caso, desse inquérito, e a PF batizou essa operação de hoje de contragolpe, porque seria um golpe de Estado apontado pela Polícia Federal, mas também um golpe contra as autoridades, Lula, Alckmin e Moraes. Decisão que tem mais de 70 páginas e esses pontos principais também apontam outro caso agora, é que o plano cogitou matar o presidente Lula com veneno, como eu disse anteriormente, e que esse caso, esse planejamento foi impresso no Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, e foi levado até o Palácio do Alvorada, ali na residência oficial do presidente, na época, Jair Bolsonaro. São muitos detalhes que vão surgindo a partir de agora, a gente traz sempre aqui. Deixe o seu comentário e continue acompanhando o nosso canal. Até o próximo vídeo.